E nesse vídeo vamos tentar fazer um tipo de... não seria uma empatia, mas e talvez a compreensão ela não seja tão direta no geral. Mas vamos tentar explanar ele. E não tenha dó de ninguém. Todos escolhemos quem queremos ser e gerenciar o que estamos vivendo. Então, esse não ter dó de ninguém, ele é complicado. Porque, às vezes, né, vamos pegar o exemplo mais clássico que existe. Né? Nós estamos caminhando pela rua e estamos vendo uma pessoa pedindo esmola. Né? Então, algumas pessoas dão, outras pessoas não dão. Eu reparei muito nisso porque quando eu morei em São Paulo, eu morei num bairro chamado Santa Cecília. E hoje esse bairro ele está bem deplorável, mais deplorável do que na época que eu morei lá. Na hora que eu morei lá, ele era um bairro com pessoas, um bairro antigo, né, com pessoas idosas, muitas pessoas idosas, e estavam começando a construir os karaokês lá. Pois bem, era uma época, mas mesmo assim havia muitos pedintes lá na rua, principalmente à noite e pela manhã, que eles dormiam até em cima de bueiros, que o bueiro era quente, era horrível. Mas eram seres humanos, tentando sobreviver. E as pessoas pediam, e ninguém nunca dava nada. Eu nunca vi uma pessoa dando esmola lá. Incrível, né? E isso também no centro da cidade, depois, e hoje está bem pior ainda. Mas no interior, você já vê pessoas pedindo e recebendo as esmolas. Principalmente quando tem o semáforo, que a pessoa vai, joga uma bola para cima e tudo mais. Ou então a pessoa vende água, balas, house, né? Coisas assim. E eu conheci uma pessoa que era vizinha próxima de uma casa onde eu morava em Campinas, que a família praticamente construiu a casa dela com as filhas vendendo house na esquina. Se você for fazer a conta, dá um bom dinheiro. E não que o trabalho, né, mas entre a pessoa ficar vendendo house, entre um outro tipo de trabalho, a gente às vezes acaba achando que uma pessoa vendendo house, vendendo balas, não conseguiria montar uma casa. E ela sim. E então esse dó. Às vezes nós temos dó, né? A pessoa está passando fome, a pessoa tem que ajudar. Isso é óbvio que temos que ajudar. Não podemos deixar uma pessoa morrer, principalmente de fome. Mas também temos que nos lembrarmos que as pessoas escolheram passar por aqui. Então não tem eu tive um amigo que ele, bom, era muito amigo meu na minha adolescência. E aí eu acabei não continuando a amizade com ele, porque ele passou a ter certos costumes que, para mim, são errados. Até hoje são errados. Então, eu tive que ter a minha postura e durante um certo tempo eu fiquei com muito dó, porque embora com ele não foi tanto assim, porque eu respeitava a postura dele. Então, se ele quis tomar certas atitudes na vida dele, certas escolhas na vida dele, então tudo bem. O que eu me lembrei aqui falando dele é que eu lembrei de uma outra ocasião, no caso era uma paquera minha até, e ela foi pro lado das drogas, né, vamos dizer assim. E eu
não tinha, eu era muito jovem, eu não tinha noção do quanto, ou a noção que eu tinha de que drogas elas prejudicavam a pessoa, era uma noção que meus pais falavam para mim, que eu via na televisão, mas eu nunca vi realmente acontecer. E eu já de cara, uma das primeiras pessoas que eu paquerei já tinham esse problema. E aí eu me lembro que eu até perguntei pro meu professor na época, que era professor meu e professor dela também, né? E perguntei para ele, falei, eu acho que eu tô gostando de tal pessoa. E ele falou, Samuel, caia fora. E eu falei, mas como assim, né? Caia fora, abandonar? Eu não... E mesmo assim, eu tentei, né? Eu me coloquei à disposição, expliquei a situação para a pessoa. A pessoa tentou parar, mas infelizmente aí ela teve a recaída e eu, por eu não ter tanta, muito jovem, né? Embora eu já lecionasse, já meu tempo também era muito curto, eu não consegui, infelizmente, dar um atendimento adequado a ela. E eu acabei, não vou falar que acabei a perdendo, né? Mas o mundo acabou perdendo essa pessoa. Então, ela poderia não ter sido assim, poderia ter sido diferente, sim. Mas fiquei com muito dó. Hoje eu já não penso tanto nesse dó, né? Essa pena, inclusive, porque nós temos que deixar as pessoas livres para escolher. Nós mesmos. Eu tenho um outro tópico aqui que eu vou emendar com esse, que ele se enquadra bem. Eu lembro do texto que é, mas eu escolho não. Nós podemos escolher. Temos essa liberdade de escolher. Eu posso até querer fazer determinada coisa. Posso querer muito. Mas eu prefiro não. Por quê? Porque não é saudável. Então, quando uma pessoa para de fumar, para de beber, para de usar drogas, para de jogar, para de apostar, para de ser uma pessoa promíscua, para de ser uma pessoa valentona com os outros, para de roubar, né, para de matar, para de... Né, todas as coisas ruins da vida, é uma escolha que ela tem. Ela pode escolher. Eu vou parar de fazer isso. E para e pronto. Lógico, tem algumas coisas que tem a parte química, né? Como era o caso que eu não tinha uma compreensão sobre isso, né? Daquela pessoa. Então ela quis parar, mas eu não tinha meios. Hoje é diferente. Hoje, se eu me deparasse com uma situação assim, eu já certamente teria melhores recursos para poder. Mas da mesma maneira, se a pessoa ela não quisesse, ia ter o mesmo veredito. Teria como, por mais que eu quisesse ajudar, se a pessoa não quiser ser ajudada, aí não tem como. E então esse dó que a gente fala, também a pessoa não teve oportunidade na vida. Ela não, se ela tivesse conhecido, tido boas amizades, ela seria uma pessoa melhor, por exemplo. Não concordo tanto com isso, porque vou dar um exemplo, não gosto de colocar exemplo, mas como é um exemplo bom, o próprio Danilo Gentili, por exemplo, ele disse por diversas vezes que a maioria das amizades dele eram pessoas que foram vender droga, foram na vida, né? A própria vida dele foi meio complicada. E ele escolheu não. Então, acho que em todos os momentos da vida da gente, minha, sua, de qualquer pessoa, nós tivemos que fazer a escolha. Tivemos a oportunidade de fazer a escolha. E eu sei que tem certas coisas, às vezes a gente tem um pai, uma mãe que é muito mal, alguma coisa do tipo assim, que nós não escolhemos. Entre aspas, né? Se a gente for ver na parte espiritual, sim, escolhemos estar em tal família. Mas, de uma maneira geral,
indireta, sim, é complicado. Mas por isso que devemos estar sempre atentos em nossas vidas e procurarmos apontar esses tipos de momentos dos quais nós podemos fazer a escolha correta. Não são tantos os momentos assim, são quando decidimos o não, quando acontecer a coisa, a gente já decidiu o não, não temos que pensar no não. Tem esse exemplo aí em um vídeo, né? Se eu vou falar novamente, eu peço desculpas que eu vou ser repetitivo para quem já assistiu esses 2 vídeos, mas se eu já tomo a decisão que no final de semana eu não vou sair para balada porque eu vou estudar, no final de semana, quando chegarem para mim, Samuel, vamos para balada? Não. Ah, mas por quê? Porque eu vou estudar. Ah, mas você... Não. Pronto. Agora, se eu não tomei a decisão, quando chegar sexta-feira, hoje é uma sexta-feira, Samuel, vamos para balada? Opa, vamos? Eu nem vou me lembrar. Ou se eu me lembrar, na hora de eu decidir colocar os 2 pesos, eu não vou, porque eu não tenho tempo para pensar, para refletir. Talvez fazendo uma ligação direta agora aqui, por isso que é bom nós refletirmos bastante. Para poder, quando estivermos nos nossos acontecimentos da vida, nós já estarmos preparados e já termos as nossas decisões pré-estabelecidas. Que aí se torna mais fácil. E quando escolhemos vir para a Terra, reencarnar, nós tivemos a reunião sobre o que vamos passar, sobre o que não vamos passar, sobre o que queremos experienciar. De repente eu quis experienciar ser um astronauta. Então, vou batalhar desde pequeno, vou ter aquelas coisas na minha cabeça, eu quero ser astronauta. Mas, Samuel, por que você quer ser astronauta? Eu não quero ser astronauta, tá? Mas só estou dando um exemplo. Por que você quer ser? Não sei. Eu não tem certas crianças, não. Você nasceu para ser pianista, tá? Então, nesse vídeo, nós vimos várias coisas, né? E dentre elas, aquele sentimento do dó, né? Não podemos ter dó das pessoas. Não dessa maneira, né? As pessoas têm a opção de escolha. E elas são livres para escolher. Nós somos livres para escolher. Por isso que é importante refletir. Se nós tomarmos a nossa decisão de escolha antes, quando chegar o momento, não precisaremos pensar. Já teremos escolhido. Gratidão, gratidão, gratidão.